Meu Deus querido, estamos aqui, muito gratos, Senhor, felizes por estarmos mais essa oportunidade, meu Deus, na Sua presença, na Sua casa, fazendo, meu Deus, aquilo que realmente não nos será tirado, aquilo que realmente nos edifica, constrói, aquilo que nos coloca numa alta posição de destaque, de fé, de comunhão com o Senhor, que é estar na Sua presença, que é priorizar o Senhor acima de tudo, que é fazer o nosso máximo, andando uma milha a mais, fazendo o que é preciso para que a nossa vida cresça, meu Pai. Então nós somos gratos por essa oportunidade e nós estamos aqui, meu Deus, e primeiramente pedimos perdão pelas nossas falhas, nossos erros, tudo aquilo que eventualmente falamos, que tenhamos entristecido, afastado, criado uma barreira entre nós e o Senhor. Nos perdoa, meu Deus, porque nós não podemos ficar distantes do Senhor, nós não podemos nos distanciar, meu Pai, nem que seja por um momento, meu Pai, por 1 centímetro, porque nós precisamos da Tua graça, Senhor, nós precisamos da comunhão, nós precisamos dessa paz, nós precisamos dessa alegria que só conhece, meu Pai, aquele que Te serve, aquele que Te busca, aquele que tem um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Então, meu Deus, tenha misericórdia de nós, abra as mentes, os corações, para que possamos fazer todos os dias, meu Deus, as escolhas sábias, as escolhas corretas, usando, meu Deus, as ferramentas que nós temos conquistado, nós temos adquirido, que o Senhor nos deixou à disposição para vencermos, meu Deus, a nossa carne, vencermos as situações, irmos de encontro, meu Deus, àquele problema, e não, meu Deus, fugir dele, porque isso não é o que o Senhor tem para nós. O Senhor nos deu um espírito de coragem, um espírito de resiliência, um espírito de determinação. Então nós precisamos ter isso, meu Pai, na nossa vida, essa fome, meu Deus, e essa sede que, meu Deus, nos faz buscar o Senhor, nos faz ir de encontro à Sua vontade. Então nos ajuda, Senhor amado, seja conosco. Abençoa o nosso povo, abençoa as famílias, abençoa os relacionamentos, abençoa a saúde, meu Pai, a saúde física, a saúde espiritual, a saúde mental, a saúde emocional, meu Deus amado, porque nós vemos hoje no mundo atual, meu Pai, as pessoas sendo destruídas principalmente pelas doenças emocionais, e pelas doenças emocionais estão acarretando doenças no corpo, meu Pai. Então que nós tenhamos aqui um povo sadio, um povo abençoado, um povo que tem uma mentalidade que Te agrada, tenha atitudes que o agradam, meu Deus. Então nos ajuda, nós precisamos de comunhão, nós precisamos de poder, meu Pai, nós precisamos de estar realmente focados nas coisas do Senhor. Nós não podemos colocar os nossos olhos em nós mesmos, colocando os nossos olhos dentro, meu Pai, mas olhando para o Senhor. Nós precisamos trabalhar, meu Deus, a nossa fé, primeiro olhando para o Senhor, meu Deus, não olhando para a direita, para a esquerda, mas olhando para o nosso alvo, que é o Senhor, acima de tudo. Então seja conosco, meu Pai. Seja conosco, abra as mentes para que possamos estar aqui atentos, vigilantes ao que estamos pensando, vigilantes para onde estamos olhando, vigilantes, meu Deus, ao que está descendo para o nosso coração, porque não adianta nós simplesmente estarmos aqui, meu Pai, se nossa alma, nosso espírito, nossa concentração não estiver aqui. Então abençoa para que cada um saia daqui ainda mais abençoado do que quando chegou. Que isso, meu Deus, essa fé que os trouxe até aqui, meu Deus, conduza também a uma fé de atitudes, de perseverança, de ação, meu Pai, realmente, porque uma fé sem obras, ela é nula, meu Pai. Não adianta eu falar que eu tenho fé se eu não mostro as obras, não adianta eu ser uma árvore que está lá toda verde, mas não tem frutos, meu Pai. Nós precisamos de frutos, e para termos frutos, nós precisamos Te obedecer, nós precisamos crer, meu Deus, e nós cremos quando nós Te obedecemos. Então que cada um saia assim, meu Pai, realmente com definições, com decisões, com atitudes estabelecidas no seu íntimo, para que ele possa chegar longe, para que ele possa testemunhar, para que ele possa ver, meu Deus, a Tua operação, ver a Tua bondade,
na vida de cada um de nós. Seja conosco neste dia, neste final de semana, neste início de uma nova semana, meu Deus, que nós terminamos uma semana hoje, começamos uma outra amanhã, que nós tenhamos esse comportamento diariamente, meu Deus, de termos isso na nossa mente, buscando o Senhor, perseverando, usando as nossas oportunidades da nossa vida, da vida que o Senhor tem nos dado, meu Deus, para fazer o correto, para te buscar, para sermos íntegros, para sermos pessoas, homens e mulheres, cristãos, pessoas diferenciadas, meu Deus, pessoas que têm luz, pessoas que se destacam neste mundo corrompido, de pessoas sem identidade, de pessoas sem personalidade, que são conduzidas por qualquer opinião, meu Deus, mas que nós sejamos conduzidos somente pelo Senhor. Então seja conosco, eu te peço, te agradeço por cada pessoa que aqui está, te agradeço por cada pessoa que está a caminho, que o Senhor preserve a vida, preserve a fé, preserve a saúde de cada um, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Pai, amém, amém e amém. Estão ligados às suas vitórias? Você pega o Espírito? Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2020, em Deus faremos proezas, e Ele pisará os nossos inimigos. Você crê nisso? Amém, graças a Deus. Dê um bom dia, uma boa tarde para quem está ao seu lado. Lembre-se sempre que o louvor é uma oração. Então, às vezes, tem alguns que ficam meio esperando terminar. Não, aproveita cada momento, né? Igual o Hugo sempre aproveita bastante. Aproveite você a cada momento, é uma oração, então é muito importante. Em Deus faremos proezas, não é só uma música, é uma profecia para a sua vida, amém? Sente-se, por favor. Semana passada eu soube que tinha gente fazendo bullying comigo, né? Que eu fui falar daquela passagem de Judá, até peguei ela aqui para ler, ó. Quando o Jacó fala lá, fala assim: Judá é como um leão jovem quando ataca e mata sua presa, como um grande leão se assenta e deita-se como uma forte leoa. Quem tem coragem de perturbá-lo? Aí eu fui falar disso, que tem mulher que parece essa leoa, né? Aí tem gente que na transmissão fala, ele riu. Não, mas eu sou simpático, não sou? Parece que eu sou muito sério, mas sou simpático também. Aqui, vamos iniciar aqui em Gênesis 1, 26 a 28, diz assim: Então Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem. A imagem de quem? De Deus. E ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Eu imagino que, eu falo por mim, né? Mas eu imagino que muita gente, muitas vezes num momento de superficialidade, olhou para uma palavra como essa e imaginou que Deus tem pernas, tem 2 olhos, tem boca, tem 2 braços. Essa é a imagem. Eu já tive momentos que eu tinha essa coisa rasa. Eu sou a imagem de Deus. Então Deus deve ter 2 olhos, uma boca, 2 braços. Só que nós aprendemos que isso é muito profundo. Façamos o ser humano à nossa imagem, e ele será semelhante a nós. E eu vou dominar sobre tudo. Nos foi autorizado, nos foi colocado para dominarmos sobre tudo. E nós vemos as pessoas sendo dominadas pelo medo, sendo dominadas pela incredulidade, pela carne, pelas emoções, por problemas.
Mas se eu sou imagem do Senhor, se eu fui feito à imagem de Deus, o que eu posso temer? Eu vou temer o que se eu sou comparado a Deus? E a gente vê as pessoas sendo dominadas por tudo. Inclusive aqui, ó, os animais da terra. Às vezes tem o cachorro domina a pessoa sendo levada por qualquer coisa, sendo conduzida por qualquer situação. Vem um diagnóstico, vem um médico, bom, eu sou feito à imagem de Deus, então Deus tem glória, tem poder, tem autoridade, tem força, tem vida, tem segurança, mas vem um diagnóstico, eu temo. Vem uma notícia, eu me amedronto. Vem uma força, um ímpeto, uma vontade de agir na carne, de agir com raiva, com ódio, com amargura, eu vou lá e cedo aquilo. Então, muitas pessoas se colocam de uma maneira tão fraca, tão frágil, tão submissa, subserviente a qualquer coisa que o diabo lança, qualquer coisa que a natureza humana vem e joga sobre cada um de nós, sobre pessoas sem frutos, vêm e pesam você, e muitas pessoas cedem. Estão cedendo, estão se deixando levar por coisas tão medíocres, tão pequenas. E nós temos isso, ó. Assim Deus os criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Então nós temos que entender, nós somos a imagem de Deus. Você foi feito à imagem de Deus. Você não pode temer situações se você foi feito à imagem de Deus. Se Deus não teme, se Deus é poderoso, se Deus é tão grande, por que muitas vezes nós nos colocamos tão pequenos diante das situações? Porque muitas vezes falta isso. Falta identidade. Falta nós sabermos quem nós somos de fato. E você tem poder, você tem graça, você tem autoridade, mas muitos não usam. Muitos perdem uma vida e não sabem o poder que tem. É como se fosse aquele boi ou aquele elefante que fica confinado num cercadinho. Ele não sabe o poder que tem, mas ele tem. É como a bispa fala da diferença de um cavalo domado e um cavalo selvagem. Ele continua sendo um cavalo, ele continua sendo poderoso, forte, mas ele está domado. Mas se precisar, ele está lá, ele tem aquela força. Às vezes você está aí parado, você tem a força, mas não usa. Não sai do lugar, não vence seus desejos, não vence aquele espírito de estagnação. Está lá, acomodado. E a gente não pode mais perder tempo com isso. A gente não pode ver palavras como essa e passar em branco, passar batido. Palavras como essa, eu fui feito à imagem de Deus, não porque Deus tem 2 olhos, eu também, mas porque eu tenho força, eu tenho poder sobre o mundo espiritual. Aqui, ó, e pelos animais que rastejam no chão, quem que rastejava? Era o diabo. Eu tenho poder sobre ele, não é ele que tem poder sobre mim, não é ele que vai conduzir a sua vida, não é ele que vai falar o que você pode, o que você não pode, porque você sabe, tudo que você pode você já sabe, porque você foi feito à imagem do Senhor. Aqui em Mateus 4:1 diz assim, ó: em seguida Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. Claro, estava como homem, como nós. O tentador veio e lhe disse: se você é filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem. O que estava dentro dele? A palavra, a fé. O que está dentro de você? O que sai de você quando você é tentado? Se alguém chega e fala:
Você pode fazer isso? Faz. Você quer um dinheiro fácil? Você quer ceder às emoções? Você quer dar um fim aí nesse relacionamento? Cede. Se você pode, faz. Mas não é o que eu posso. É o que convém para mim. Se você é filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, até o ponto mais alto do templo, e disse: se você é o Filho de Deus, salte daqui. Pois as Escrituras dizem, olha, o diabo sempre aprende muito rápido, diferente de muitas pessoas, que levam uma vida inteira e não aprendem. Ele aprende rapidinho. Você quer usar a palavra? Eu também posso usar. Ele ordenará aos seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com suas mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: as Escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Em seguida o diabo levou a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. Eu lhe darei tudo isso, declarou, basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem, adore o Senhor, o seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram Jesus. Nós vemos aqui pessoas sendo levadas dessa mesma maneira. O diabo fala, faz do seu jeito, faz o que está com vontade. E o que sai de você? É verdade, eu posso fazer, eu consigo, isso é para mim, eu consigo fazer dessa maneira, eu posso agir na força do meu braço, que não vai ter problema nenhum. Sai o quê? Sai a minha vontade. Não sai a palavra de Deus, não sai o que eu tenho aprendido. É igual pessoas sem identidade, com colegas de trabalho, colegas de faculdade. São pessoas inseguras. Têm vergonha da fé, têm vergonha de serem quem eles dizem que são. Não, eu sou homem de Deus, sou uma mulher de Deus, eu sirvo a Deus, eu quero obedecer. Mas na hora que é colocado no teste, sai aquilo que o outro quer ouvir, e não o que deveria estar dentro de mim. Eu vou lá cedo a uma droga, cedo a uma traição, cedo a um dinheiro fácil, cedo porque o que está dentro de mim não é uma identidade, eu não me vejo como feito à imagem e semelhança de Deus, eu não me alimento de coisas que realmente fortalecem a minha fé. Eu estou apegado à vontade, eu estou com fome, eu estou com desejo, eu estou com vontade de fazer isso, então eu vou fazer do meu jeito, eu vou transformar essa pedra em pão. Eu sei que eu não posso fazer isso, mas eu vou arriscar. Minha vida não está muito boa, minha vida financeira, minha vida familiar não está muito boa, eu vou para esse caminho, eu vou matar minhas vontades dessa outra maneira. Pula aqui do templo, arrisca. Não tentará o Senhor o teu Deus. Eu quero uma vida abençoada, mas eu vivo tentando Deus, eu vivo fazendo a minha vontade. Eu vivo buscando atalhos, alternativas. Inclusive aqui, eu lhe darei tudo isso. Basta se ajoelhar e adorar a mim. Quantas vezes que o diabo está lá mexendo com a sua vaidade? Muitas vezes sendo de pessoas, sendo do orgulho. Eu não estou mais naquela situação. Eu já saí daquela situação. Aquele ainda está lá, mas eu já saí. Então já estou bom, já estou forte, como nós vemos naquela palavra, não preciso de nada. Sou rico, não tenho falta de nada. Não sabe que você é um miserável, pobre, cego, está nu? Não sabe que é aí que você mostra que você está mais vulnerável a tudo? Quando você se sente autossuficiente, você está no momento mais perigoso, mais vulnerável da sua vida. Porque você está longe de Deus.
está longe da vontade de Deus. E aqui o que saía de Jesus era sempre isso, a palavra. O que sai de você? O que sai no momento de pressão, no momento de tensão, no momento de amargura? Sai o quê? Sai o choro, sai os gritos, sai o medo, sai a carnalidade, ou sai a palavra, sai a obediência. Porque aqui, em João 6,63, somente o Espírito da vida, fala comigo, a natureza humana não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. As palavras do Senhor são espírito e vida, porque a natureza humana não realiza nada. Se você for guiado pela sua natureza humana, você só vai fazer besteira na sua vida, só desgraça na sua vida. Porque se eu estou feliz, eu vou lá e faço o que eu tenho que fazer. Se eu estou triste, eu faço de uma outra maneira. Eu não faço o que é certo. Eu não faço o que é agradável a Deus, o que eu tenho aprendido na palavra. Eu sigo a minha natureza humana, mas é o Espírito que dá vida. Porque a natureza humana leva a um mundo como nós vemos. Um mundo cheio de liberdades, cheio de opções, cheio de distrações. Um mundo infeliz, um mundo amargurado, um mundo dependente de sexo, de drogas, de superficialidade, de imagem. Por quê? Porque estão apenas na natureza humana. E a natureza humana não realiza coisa alguma, ela destrói. Porque se você é levado pela sua natureza, você vai ceder àquele diagnóstico, você vai ceder àquele momento difícil na sua família, você vai ceder àquela pressão financeira que você tem recebido, você vai ceder. Porque essa é a natureza humana, você vai querer transformar pedras em pães na força do seu braço, sem ser o momento certo, sem ser pela palavra, sem ser na obediência, não estando aqui, o Espírito da vida, somente o Espírito da vida. E as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Tudo que nós recebemos é Espírito e vida. Mas nós vamos lá no início de novo. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você tem Espírito e vida por natureza. Mas quantos que deixam a natureza humana conduzir? Quantos que deixam simplesmente a natureza física, carnal, enviada pelo diabo, conduzir a vida? E eu vou perdendo tempo, vou perdendo chance, perdendo oportunidades, porque eu não me encontro, não encontro a identidade que Deus me fez. Eu não me vejo naquela condição. Meu Deus, se eu sou feito à sua imagem e semelhança, eu não vou ceder a isso, eu não vou ceder àquela opinião, eu não vou ser conduzido por pessoas, eu não vou ser manipulado por emoções, eu não vou ser, porque eu tenho espírito e vida. Eu não sou conduzido pelo diagnóstico, pelo medo, pelo desemprego, pelas notícias, porque, como nós falamos, o diabo sempre vem com a sua tempestade, o diabo vem com a sua cortina de fumaça para nos distrair. Mas o que aconteceu quando Jesus falou com a tempestade? Ela acabou. Mas se eles tivessem pensado, olhando só para a tempestade tinha virado o barco. A tempestade tinha causado uma tragédia. Mas quando foi lá, Jesus foi lá, falou, tudo se acalmou. Porque o diabo faz isso. Ele sabe que nós temos poder sobre ele. Ele sabe que nós recebemos poder, autoridade para dominar sobre tudo. Mas ele vem com a sua cortina de fumaça para te distrair. E se você para atrás daquela tempestade, atrás daquela nuvem, você não vai enfrentar, você vai ficar aqui parado esperando alguma coisa acontecer. Mas nós já temos o poder, nós temos que ir de encontro àquilo. Não adianta você ficar parado em casa chorando, reclamando, amargurado. O que vai mudar? Adianta alguma coisa você ficar lá em casa
chorando, tomando remédio, falando que sua vida é uma porcaria. Adianta? Muda alguma coisa? A conta vai ser paga com você chorando, o emprego vai surgir na sua frente, uma porta abençoada vai aparecer se você não for atrás dela? A cura daquela situação vai acontecer se você só ficar lá lambendo feridas? Não, vai quando nós vamos de encontro a Deus, buscamos a palavra, recebemos o Espírito e vida, recebemos a fé, recebemos o poder, recebemos a autoridade para fazer mais, autoridade para falar com o mal, autoridade para falar com o Espírito, falar com o problema, falar com a doença, falar com qualquer coisa. Nós temos essa autoridade. Você tem essa autoridade, mas você precisa tomar posse disso. Você precisa crer nisso. Você não pode aceitar passivamente, olhando para a situação, contemplando o problema. Não, os problemas não são feitos para serem contemplados. Deus é que nós devemos contemplar. Com o problema nós falamos com Ele, com o problema nós atacamos Ele. Nós vamos contra a nossa natureza de querer abalar, de querer temer, mas é aí que está a diferença. Eu estou com medo, eu me assustei, mas aí que eu ataco, porque aí eu mostro a minha coragem em Deus, aí eu avanço, mesmo com medo, mas eu faço, mesmo com medo, eu encaro, porque eu tenho a natureza de Deus, eu fui feito à imagem e semelhança dEle, então eu preciso amadurecer isso todo dia, eu preciso trabalhar isso todo dia para que eu não seja engolido pelos problemas, mas que eu engula o problema, eu passe por cima desse problema, porque é isso que a palavra me dá, é isso que a palavra me diz. Aqui em Mateus 3,17. Então uma voz dos céus disse, fala comigo, este é o meu filho amado, de quem me agrado. Se nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor, quem é o filho também? Quem é filho? Você, eu. Nós somos filhos, somos amados e agradamos a Deus. Todo dia você tem que falar isso, todo dia você tem que se conscientizar sobre isso. Você é filho, é amado e faz a vontade do Pai. E obedece o Pai. Porque não adianta eu falar que eu sou filho, eu sou amado, mas eu desobedeço. Como é que o meu Pai vai me dar tudo aquilo que eu quero? Como é que eu vou conquistar muitas coisas se eu não faço por onde, se eu não planto, se eu não construo, se eu não me esforço? Onde eu vou chegar? Como é que eu vou me fortalecer se eu continuo esperando alguma coisa cair? Se eu continuo esperando que as coisas, como um passe de mágicas, surjam na minha vida? Aqui nós vemos o exemplo de Jesus, em Lucas 2, 51, 52. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Fala comigo. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Você tem crescido diante do Senhor? Você tem crescido diante das pessoas, dos homens? Você tem crescido realmente? Porque aqui nós vemos, então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Jesus era obediente. Ele ia crescendo em sabedoria, em estatura e em graça. Ele se desenvolvia fisicamente, ele tinha saúde e ele crescia internamente. Crescia na sabedoria e crescia em graça com Deus e com as pessoas. Será que eu tenho crescido no Senhor? Você tem visto evolução na sua vida? Você tem feito mais? Você tem contemplado mais a Deus ou mais o problema? O que você tem feito?
Como é que tem sido a sua vida espiritual? Como é que você tem levado as coisas de Deus para a sua casa, para a sua vida, para o seu trabalho? Como é que você tem levado? Você tem crescido em sabedoria? Você tem crescido na fé? É muito importante. Não adianta nós lermos como lemos no início, a imagem de Deus os criou. Ah, legal. Deus deve ter um corpo igual ao meu, assim, com olhos, com boca. Não. Você tem crescido como no Senhor? Você tem crescido no poder? Tem crescido na fé? Tem crescido na intimidade? Tem amadurecido? Tem obedecido à vontade de Deus? Tem feito a vontade dEle, não a sua? Tem tido identidade? Tem passado nos testes? Ou tem cedido àqueles amigos que você nem devia estar mais convivendo? Tem cedido àqueles familiares que não estão em frutos, que não querem Deus? Você tem cedido a quê? Você tem crescido no Senhor? Tem crescido diante dos homens? Você tem sido um exemplo na sua casa, no seu trabalho? Tem sido exemplo na igreja? Porque tem gente que é tão conduzido pela carne, pela natureza humana, que ela não consegue nem ser exemplo na igreja. Imagina fora, imagina na casa dela. O escândalo que provavelmente é. Porque não adianta nós ouvirmos coisas como essa e sairmos daqui da mesma maneira. Você só tem uma religião. Está perdendo tempo, perdendo oportunidades. E olha quanta coisa que o Senhor já nos prometeu, quanta coisa que Ele já nos disse. E nós temos tudo isso porque quando nós obedecemos, e era-lhes obediente. Sou o filho amado, esse é o meu filho amado, de quem me agrado. Se nós fomos feitos à imagem do Senhor, nós somos esse filho. Nós não podemos mais ser criaturas, animais, pessoas que agem como irracionais, pessoas que agem por impulsos, não processam, tem ação e a reação. Não, eu agora tenho ação, processo, depois eu reajo. Reajo com equilíbrio, com fé, com tranquilidade. Porque a natureza humana leva a pessoa a agir como um animal. Ela explode, ela xinga, ela grita, ela joga tudo para o ar, ela desiste, ela para, ela se detém diante das dificuldades, e o tempo passa, e a pessoa no mesmo lugar, caindo, desanimada, mas nós temos muitas promessas. Nós somos comparados a Deus. E você tem que entender isso. Quando eu obedeço a Deus, eu sou esse filho, esse amado, esse filho que agrada ao Pai. Então tudo acaba voltando para o mesmo ponto. A fé, a obediência. Porque eu só obedeço, eu só tenho fé, mostro a minha fé quando eu estou na obediência. E eu obedeço quando eu faço a vontade, não a minha, não a do diabo, não a das pessoas, mas a de Deus. E é aí que nós temos que nos analisar. Quem tem sido aquele que eu ouço? Quem tem sido aquele que eu tenho dado ouvidos? Será que eu continuo ouvindo a mim mesmo? Será que eu continuo ouvindo opiniões mundanas? Ou eu tenho realmente ouvido Deus? Deus tem me ensinado, eu tenho ouvido a palavra, eu tenho me enchido da palavra, ou eu tenho só me enchido de mim mesmo? Me enchido dos meus problemas, das minhas situações, dos meus. E a pessoa lá toma posse de tudo aquilo, da minha doença, o meu problema, as minhas questões. E você tem que me entender. Você tem que me entender, você tem que entender meu momento. E todo mundo é culpado, porque não entendeu aquela situação, foi insensível. Ok. Continue com a sua fé, continue com os seus resultados. Mas se nós queremos realmente uma vida abençoada, uma vida grandiosa, nós não podemos ficar mais
pensando em nós mesmos, ficar olhando para os meus. O que o Deus quer? O que a vontade dele quer? O que eu tenho aprendido? O que eu tenho que fazer? Todo mundo sabe o que tem que fazer. O Espírito Santo incomoda, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo diz a direção, mas muitas vezes eu estou aqui ignorando. Eu só escuto o cachorro, escuto o animal rastejante, não escuto Deus. Escuto tudo que é para eu dominar. Tudo que era para eu dominar, está me dominando. Tudo que era para estar debaixo dos meus pés, eu estou debaixo dos pés dele. Então eu fico lá, invertendo toda a ordem que Deus me colocou, que Deus me criou, e eu faço a vontade do mal. O animal rastejante é que domina sobre mim. Os problemas dominam sobre mim. A incredulidade domina sobre mim. Então, que filho é esse que foi feito à imagem de Deus? Que é para dominar sobre tudo, que tem poder, tem força, tem autoridade. Cadê? Estou jogando fora. Estou jogando fora a minha oportunidade, estou jogando fora, entregando a minha autoridade para um réptil. Entregando a minha autoridade para uma doença. Entregando a minha autoridade para a minha natureza humana. Que nós vimos que não leva a nada, não constrói nada. A natureza humana não constrói nada. Salmo 119, 164. 7 vezes por dia eu te louvo por causa das tuas justas ordenanças. 7 vezes por dia eu te louvo por causa das tuas ordenanças. Os que amam a tua lei desfrutam paz. Fala comigo, isso é importante. Os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar. Viu que interessante? Olha aqui o salmista. 7 vezes eu te louvo por dia, eu te louvo por causa de suas justas ordenanças. Tem gente que não louva a Deus, não busca a Deus 7 vezes na semana, mas que é uma vida grande. Aqui ele, 7 vezes por dia, te louvo por causa das tuas justas ordenanças. Não é nada arbitrário, não é nada errado, é justo, é correto. Os que amam a tua lei desfrutam paz. Aquele que obedece à lei, aquele que obedece à palavra de Deus, tem paz. Por que muita gente não tem paz? Porque não crê, não obedece, não faz. Faz o que interessa, faz o que agrada. Não faz o que constrói, não faz o que edifica, mas segue o quê? A natureza humana. E nós temos a natureza de quem? Hein, pessoal? De Deus. Você não tem a sua natureza humana, você muitas vezes quer colocar para fora, mas nós temos a natureza de Deus. E aqueles que amam a lei do Senhor desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar. Por quê? Porque nós temos identidade. Se nós temos identidade, eu não vou me distrair, eu não vou me desvirtuar porque alguém me disse diferente, porque vem uma situação para me seduzir, vem uma situação para me colocar numa outra condição espiritual, para me fazer desviar do caminho. Não, se eu amo a lei de Deus, não há nada que me faça tropeçar. Eu tenho identidade. Não é o colega, não é a notícia, não é a minha emoção, não é aquela seta, aquela voz, aquele pensamento que vai me fazer tropeçar. Não, está demorando alguma coisa, parece que tudo está virando de cabeça para baixo. Lembra da tempestade? Lembra da nuvem? Eu não vejo do outro lado. E é aí que vem insegurança. Insegurança humana. O que tem depois daquela barreira? O que tem? Essa tempestade está muito grande. Mas se eu amo a lei de Deus, eu encaro aquilo. Eu falo com a tempestade. Eu atravesso aquela nuvem, aquela cortina de fumaça. Para que a minha vida vá para outro nível. Porque eu tenho, os que amam a tua lei desfrutam paz. Quanta gente que não tem paz. Por quê?
porque não ama a lei de Deus. Ama qualquer coisa. Ama as suas feridas, ama o que fizeram no passado. Ama, menos a lei, menos a palavra de Deus, menos obedecer a Deus. A palavra vem e nos diz, não, você é a natureza, tem a natureza de Deus, tem a imagem e semelhança, você tem a natureza, uma natureza poderosa, grande, forte, mas eu quero a natureza humana. Eu quero amar as minhas vontades. Enquanto nós temos amarmos a nossa vontade, amarmos qualquer outra lei, porque o que você obedece é a lei da sua vida. Se você escuta pessoas sem fruto, se você é levado por situações, várias situações, e não a palavra de Deus, aquilo é lei para a sua vida. E os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar. Aguardo a tua salvação, Senhor, e pratico os teus mandamentos. Nós estamos aqui, aguardando a salvação, aguardando a resolução de situações. Então estamos aqui, pacientes, confiantes, não parados, mas pacientes, trabalhando, enfrentando, encarando a situação, trabalhando a nossa mente, trabalhando com a nossa força natural, aquilo que cabe a nós, movermos aquela pedra, irmos atrás daquela situação, vencermos com atitudes corretas, com sabedoria, com fé. O que cabe a nós estamos fazendo, estamos aguardando a tua salvação e pratico os teus mandamentos. Sou o melhor onde eu estou, levo graça, levo glória, levo vida, levo paz, levo esperança, porque eu amo a lei de Deus e aquilo é lei na minha vida. Então eu levo para fora aquilo, levo para quem está perdido, levo para quem está amargurado, para quem está choramingando, para quem não tem esperança, eu levo a palavra de Deus, eu levo a lei de Deus através das minhas atitudes, muitas vezes sem falar nada, mas com a sua reação, com a sua atitude, você está mostrando qual lei que você serve, qual Deus que você busca, o que está dentro de você, porque nós vemos que do Senhor sai a palavra. De você também sai palavra? Isaías 62. Trevas escuras como a noite cobrem as nações da terra, mas sobre você se levanta e se manifesta a glória do Senhor. Sobre você se manifesta a glória do Senhor. E nós temos que ter isso. Nós temos que manifestar essa glória do Senhor. Cadê a glória do Senhor na sua vida? Cadê a glória do Senhor nos seus resultados? Porque não adianta você falar, não, está aqui dentro. Não, cadê o fruto? Cadê aqui fora? Você se destaca pelos seus frutos, pela glória do Senhor, você se destaca? Você tem trabalhado, que primeiro tem que acontecer dentro, para depois acontecer aqui fora. Às vezes coisas aqui fora ainda não estão palpáveis, mas dentro de você, você não desistiu. Dentro de você, você já venceu aquilo. Dentro de você, aquela situação já está debaixo dos seus pés, porque você creu, você está obedecendo a lei do Senhor. Aquilo não vai mais te dominar. Aquilo já se estabeleceu dentro de você e aqui fora, questão de tempo, você vai manifestar essa glória. Mas sobre você, aqui fora está tudo um breu, está tudo trevas, mas sobre você se levanta e se manifesta a glória de Deus. Pode ser que na sua vida tenha áreas, tenha pessoas, tenha situações que está trevas, está tudo escuro, mas sobre a sua vida precisa manifestar a glória de Deus, porque você tem a natureza de Deus, porque você cumpre, ama a lei e desfruta a paz e não tropeça. Porque se eu amo a lei de Deus, eu não tropeço, eu não vou titubear, eu não vou ficar na dúvida. Eu amo a lei de Deus e de mim é manifestada a glória dele, manifestada na minha saúde, manifestada nos meus resultados, quando eu ajo, quando eu faço, quando eu creio,
Dentro de mim já aconteceu. Aqui fora é questão de momentos. Porque eu creio, eu estou na postura, eu estou na atitude certa. Eu estou com a minha mente focada. Eu tomo cuidado com as minhas palavras. Eu tomo cuidado com o que eu fico, com o que eu deixo descer para o meu coração. Eu passo nos testes. Eu estou o tempo todo analisando. Eu não deixo a minha mente no ponto morto. Eu não deixo a minha mente distraída. Porque se nós distraímos, vem setas, vem situações, vem distrações. E eu não posso permitir isso. Eu tenho que amar a lei do Senhor, me encher. O que sai de mim? Tem que ser Deus. Tem que ser manifestar a glória dEle, a palavra dEle. Aqui, ó, João 7,38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, de seu interior fluirão rios de água viva. Dentro de você, de dentro de você, precisa fluir esse rio de água viva. Precisa de vida. Precisa de espírito, de você precisa fluir essa energia, essa paz, esse equilíbrio. De dentro de você precisa haver essa vida, essa gana, essa sede, essa fome. Porque isso não vai para você, isso sai de você. Sai porque você crê, sai porque você transborda. Você transborda fé, você transborda alegria, você transborda confiança. Porque o que sai de você é o que está te transbordando. Se ainda, ou há algum tempo atrás, transbordava só palavras negativas, só vitimismo, só coisas pesadas, é daquilo que você se alimentava e é aquilo que transbordava de você. Então, as pessoas vão ver em você, Deus vai ver em você, e se você parar para analisar, você vai se enxergar que aquilo que sai de você é o que está transbordando. Se você transborda fé, transborda alegria, transborda paz, transborda autoridade, quer dizer que você está cheio disso. Quer dizer que as situações não estão mais te pegando, você não está mais fraquejando para aquilo, porque nós vemos, ó, e nada há que os faça tropeçar. Você não tropeça. Você não é perfeito, mas você não tropeça. Você está lá, todo dia, vigiando, se alimentando das coisas certas, se enchendo das coisas sábias, para fazer as boas escolhas. E as boas escolhas vêm da obediência, de obedecer à vontade de Deus, de ser realmente esse filho amado e que agrada ao Pai. E aqui, ó, em Marcos 16, 17. Estes sinais acompanharão os que crerem. Que sinais? Sinais de paz, de graça, de sabedoria, de fertilidade, de autoridade sobre o mundo espiritual, de autoridade sobre o mal. É isso que vai sair de você. São esses sinais que te acompanharão. De tudo que nós lemos, são sinais de paz, de graça, de alegria, de equilíbrio. Os que creem transbordam. Os que creem têm os sinais de Deus. Então, de você transborda o equilíbrio, transborda a fé, transborda a paz, você não tropeça, você é uma pessoa que leva vida para outras pessoas, leva segurança para outras pessoas, você é uma pessoa estável, é um alicerce, tem estabilidade, porque os sinais acompanharão os que crerem. Você crê? Você crê? Amém? Só a dona Mariane que crê? Você crê? Então creia. Transborda isso de você. Flua. Deixa fluir o Espírito, a fé. Chega de medo. Chega de temores. Chega de olhar para o ponto. Chega de se submeter a coisas que era para você dominar. Ser dominado por emoção, por comida, por sexo, por raiva, por rancor. Chega de ser dominado, domine. Nós temos a natureza de Deus
Então domine sobre as coisas, domine sobre a sua natureza, domine sobre a natureza humana. Porque nós lemos da natureza humana não vem nada, não provém nada, não constrói nada, só destrói. Destrói vida, destrói o corpo, destrói relacionamentos, porque não provém nada de bom da natureza humana. Então nós temos que ter a natureza de Deus, transbordar de vida, transbordar de alegria, transbordar de paz, não tropeçar, mas nos alimentando das coisas certas. Amém? Você crê nisso? Amém, isso aí. Pega o seu propósito, vamos ficar em pé. Pega o seu propósito, vamos falar com Deus um momento e depois vamos fazer o nosso clamor. Reflita sobre essa palavra. O Espírito está sempre confrontando, o Espírito está sempre falando. Ouça essa voz. Ouça a voz de Deus. Seja o filho amado, o filho que agrada o Pai. Faça as escolhas certas. Faça as escolhas sábias. As escolhas de vida. As escolhas de poder. As escolhas de dominar sobre o que estava te dominando. Seja pelo medo, seja pela carnalidade, seja pela incredulidade. Você tem a natureza de Deus. Não cabe incredulidade em quem tem Deus. Não cabe incredulidade naquele que transborda a fé, que tem rios de água viva dentro de si, que sai de você essa água viva. Então não cabe incredulidade. Então a opinião do médico, a opinião das pessoas, não vale, não é mais forte do que a opinião de Deus. Não pode ser mais forte do que a natureza que você tem. Então, creia nisso. Fale com Deus. Não aceite as vozes erradas. Não aceite alguém colocar uma identidade que não é a de Deus em você. Não adianta você assumir uma identidade que não é a sua. Não aceite. Seja uma pessoa convicta, segura de quem eu sou, de quem é você. Tem uma natureza de Deus. Todos nós temos. Basta nós colocarmos em prática isso. Colocarmos em prática essa força. Colocarmos em prática tudo isso que nós aprendemos. De dentro de nós flui rios de água viva. Aqueles que amam a sua lei não tropeçam. Você não vai tropeçar. Se você amar a palavra de Deus, se você amar a vontade de Deus, você não vai tropeçar. Você vai encarar, você vai vencer, você vai ir de encontro àquela situação, você vai dominar sobre ela, porque essa é a sua natureza. Essa é a sua natureza. A natureza do vencedor, a natureza do valente, a natureza de autoridade. Meu Deus amado, estamos na sua presença. E eu declaro, meu Pai, sobre a vida de cada um aqui, a força, a autoridade, para que cada um tome posse da natureza que o Senhor nos deu. Uma natureza grande, forte, poderosa, para dominar sobre tudo e não sermos dominados. Não sermos dominados pelas vontades, pelo pecado, pelos diagnósticos, por pessoas sem frutos. Não, meu Deus, nós fomos criados para dominar. Para dominarmos sobre tudo, sobre a nós mesmos, sobre as emoções, sobre os problemas,
sobre o diabo. Nós fomos criados para vencer, para dominar, para ganhar as guerras. E é isso que nós faremos, meu Deus. Nós tomamos posse de palavras como essa, de mensagens de fé, de força, de autoridade. Nós não vamos ficar no mesmo lugar. Nós não aceitamos as mesmas coisas. Nós não aceitamos os mesmos resultados. Nós queremos vida. Rios de água viva fluindo de dentro de nós, arrebentando muralhas, fazendo o que for necessário, vencendo a nossa natureza, a nossa carne, e tendo a natureza do Senhor, porque nós somos criados à sua imagem, e nós já vencemos, nós já conquistamos, nós já alcançamos todas essas situações, meu Deus, porque nós amamos a sua lei, nós amamos a sua vontade, nós amamos, e nós não vamos tropeçar, nós não vamos tropeçar. Levante ao céu e fale, declare tudo que você deseja, tudo que você entendeu, tudo que você reconhece que está te dominando, que você coloque agora isso para debaixo dos seus pés. Isso não te domina mais. Você é mais forte do que isso. Você tem a natureza de Deus. Não aceite o que te falaram, o que falaram na sua mente, o que falaram na sua infância, o que pessoas disseram, advogados, médicos, especialistas, parentes. Não aceite, não seja dominado, mas domine sobre isso. Domine, seja mais forte, seja mais valente. Situações estão no seu caminho, vença elas. Vença com autoridade, com fé, com resiliência, com determinação. Em nome de Jesus. Meu Deus, nós declaramos as vitórias, as mentes abertas, os corações restaurados, meu Pai. A natureza do Senhor tomando forma, meu Deus, na nossa vida novamente. Daqueles que não estavam usando desse poder, meu Deus, que neste momento eles iam ser tomados por esse Espírito, por essa fé, meu Pai, para que venhamos a crescer, a avançar, a evoluir em todos os aspectos, meu Pai, em nome de Jesus. Eu peço a Tua bênção, que cada um venha ser cheio do Teu poder, cheio do Teu Espírito, meu Deus, para que cresçam, para que não voltem nunca mais às velhas obras, que não retrocedam em nada, mas que só avancem, progridam, perseverem, em nome do Senhor Jesus. Dê a mão para quem está do seu lado, concorde com a vitória dela, concorde com as bênçãos, com os sonhos, com tudo aquilo que ela projetou, que ela vencer altamente feliz, vitoriosa, abençoada, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós declaramos aqui, meu Pai, um povo forte, um povo abençoado, um povo saudável, meu Deus, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, que o Senhor possa dar vida, meu Pai, que flua rios de águas vivas de dentro de nós. Nós somos um povo grande, um povo abençoado, um povo que cresce, um povo que avança, um povo que frutifica, meu Deus. Então assim será, porque essa é a nossa fé. Nós tomamos posse e concordamos com cada oração, com cada pedido, com cada situação que foi apresentada, meu Deus, que venhamos a ver, meu Deus, essas bênçãos, esses milagres acontecendo aqui fora, porque dentro de nós já aconteceu, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus, nós te agradecemos por mais essa palavra, por mais essa mensagem que o Senhor nos deu, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Pai. Amém.